Imagine uma sombra colossal, devorando a luz do sol sobre o solo árido. Não é uma nuvem passageira, mas uma entidade biológica viva. Estamos falando de uma criatura com a envergadura de um caça-militar cruzando os céus. Seu nome científico evoca um terror primitivo e absoluto. Thanatos Dracon Amaru, o dragão da morte. Este não é um monstro de fantasia, mas um gigante de carne e osso que dominou a América do Sul. No entanto, a existência desse animal representou por décadas um paradoxo que desafiava a física. Segundo as leis tradicionais da aerodinâmica, aplicadas às aves modernas que conhecemos, esse titã simplesmente não deveria ser capaz de sair do chão. A matemática era cruel. Ele era pesado demais, grande demais, e sua musculatura parecia insuficiente para o voo convencional. Era um avião de carga tentando decolar como um helicóptero, como um gigante pesando 1/4 de tonelada e com 9 metros de envergadura, vencia a gravidade impiedosa. A resposta, recentemente revelada por análises biomecânicas avançadas e modelagem 3D, derruba tudo o que pensávamos sobre o voo de vertebrados. A evolução criou uma solução de engenharia única para eles. Eles não voavam como pássaros. Eles operavam com uma tecnologia biológica completamente alienígena para nós. Nossa investigação nos transporta para os Andes argentinos, especificamente para a formação Plotier, na província de Mendoza. Foi ali, em rochas sedimentares do período Cretáceo Superior, que a Terra preservou os segredos de um dos maiores répteis voadores do mundo. Congelado no tempo há 86 milhões de anos, este fóssil é a chave para entender os limites biológicos do voo na Terra. Quando os paleontólogos escavaram os primeiros ossos, o choque foi imediato. O húmero e as vértebras não eram apenas grandes, eram estruturas maciças e robustas. Isso contradizia a lógica dos esqueletos de aves atuais, que são frágeis, ocos e ultraleves. O Thanatos Dracon tinha uma construção pesada, sugerindo que ele precisava suportar forças de impacto e tensões musculares muito superiores às de qualquer águia moderna. Taxonomicamente, o Thanatos Dracon pertencia à família Ashdarchidae, os verdadeiros titãs dos céus pré-históricos. Visualize a anatomia absurda, um corpo do tamanho de uma girafa adulta, mas equipada com asas membranosas. Seu pescoço era extremamente longo e rígido, incapaz de movimentos flexíveis, sustentando uma cabeça desproporcionalmente enorme. Uma lança letal projetada para ataques precisos no solo. O enigma físico residia na decolagem. Pássaros modernos usam as pernas traseiras para saltar e ganhar altura inicial. Mas, para um animal com a massa de um piano de cauda, as pernas traseiras eram anatomicamente insuficientes. Elas não possuíam a alavanca ou a massa muscular necessária para impulsionar tal peso verticalmente sem estilhaçar os fêmures. A física newtoniana parecia proibir sua ascensão. Se o dragão da morte tentasse correr para decolar, como um albatroz ou um cisne fazem na água, ele falharia catastroficamente. Suas asas gigantes bateriam no chão e o arrasto seria insuperável. Pela lógica antiga, ele seria um animal terrestre condenado. Então, como ele se tornou o senhor incontestável dos céus do Cretáceo sul-americano? A ciência precisava de uma nova teoria. A chave para resolver esse mistério estava escondida nos membros dianteiros superdesenvolvidos. Diferente das aves e morcegos, onde as asas têm função quase exclusiva de voo, os pterossauros eram quadrupedais no solo. Eles caminhavam apoiados sobre as asas dobradas. Essa adaptação anatômica não era apenas para locomoção, era o segredo de seu sistema de lançamento vertical. Simulações computadorizadas de última geração revelaram o mecanismo do lançamento quadrúpede. Eles não eram apenas planadores passivos, eram máquinas de salto hidráulicas. A decolagem não dependia de velocidade horizontal ou vento contra.
Era um evento explosivo, violento e puramente muscular, utilizando a parte mais forte do corpo, os ombros e os braços, não as pernas. Tente visualizar a cena. O animal agachado sobre 4 apoios. Ele dobrava os cotovelos massivos, comprimindo músculos peitorais e tríceps colossais. O corpo inteiro funcionava como uma mola de aço tensionada ao limite. Toda a energia potencial elástica era armazenada nos tendões dos membros anteriores, pronta para ser liberada em uma fração de segundo. Em um movimento único de impulsão de abóbada, ele usava as asas, braços, para se catapultar verticalmente. Era um salto com vara biológico, onde o próprio braço servia de vara. Esse impulso gerava força G suficiente para lançar o corpo de 250 quilos a vários metros de altura antes mesmo da primeira batida de asa acontecer. Uma façanha de força bruta. Essa técnica permitia que atingissem velocidades verticais estonteantes instantaneamente. Enquanto uma ave precisa sacrificar massa muscular para ser leve o suficiente para as pernas, o pterossauro evoluiu na direção oposta. Ele podia se dar ao luxo de ter um torso e braços massivos, pois eram justamente esses músculos que tornavam a decolagem possível. O peso era o combustível da força. Uma vez no ar, a estratégia de voo mudava drasticamente. Suas asas não eram feitas de penas, mas de uma membrana complexa de pele e músculo, chamada patágio, esticada sobre um 4º dedo alongado. Essa estrutura era hipersensível e perfeita para o planeio estático. Eles surfavam as correntes térmicas ascendentes, cobrindo centenas de quilômetros com gasto energético quase zero. Do alto, o Thanatos Dracon tinha uma visão privilegiada das planícies aluviais antigas de Mendoza. O debate científico ainda ferve. Ele era um predador ativo de pequenas presas, engolindo-as inteiras, ou um necrófago oportunista gigante, um urubu colossal, que usava seu tamanho para intimidar outros predadores e roubar carcaças de dinossauros? A evidência sugere um pouco dos dois. O paleoambiente onde ele reinava era rico, úmido e vibrante, cortado por rios sinuosos. Ver essa criatura pousar devia ser uma visão aterrorizante e majestosa. Um gigante descendo controladamente do céu, tocando o solo primeiro com as patas traseiras e imediatamente dobrando as asas gigantescas para assumir sua postura quadrúpede de caminhada, transformando-se de avião em tanque. Esta descoberta do Thanatos Dracon e sua biomecânica reescreve fundamentalmente a história da evolução do voo. Ela prova que a natureza não segue um único manual de instruções. A evolução encontrou caminhos distintos para conquistar o céu, criando soluções de engenharia que nós, com toda a nossa tecnologia aeronáutica, apenas começamos a compreender e tentar replicar em drones. É crucial corrigir um erro comum. Eles não eram dinossauros. Pterossauros são primos próximos, mas formam uma linhagem evolutiva distinta que divergiu cedo. Eles levaram a anatomia dos vertebrados ao limite absoluto do tamanho físico possível para voar em um planeta com a gravidade da Terra. Eles eram o ápice de um experimento biológico de milhões de anos. Infelizmente, essa especialização extrema cobrou seu preço fatal. Quando o asteroide Chicxulub atingiu a Terra, o colapso dos ecossistemas foi total. Animais menores e generalistas conseguiram sobreviver no caos, mas os gigantes especializados como o Thanatos Dracon não tinham para onde fugir. Eles desapareceram completamente, sem deixar descendentes diretos. Hoje, os fósseis do Thanatos Dracon Amaru repousam na Argentina como monumentos silenciosos de uma era perdida. Eles nos lembram que houve um tempo em que dragões reais, não de mito, mas de biologia complexa, governavam os céus. Eles são a prova definitiva de que a realidade da história da Terra é muito mais fantástica do que qualquer ficção que possamos inventar.